Caio Fábio agora vai falar aqui de situações importantes, porque acho que há quase um consenso de boa parte da torcida, não gosto de falar 100%, 100% é todo mundo e não é todo mundo que tem a mesma opinião, felizmente, né? Então, mas eu acho que é de um entendimento que seria interessante e é importante até para a continuidade da temporada que um jogador chegasse e um jogador, evidente, não adianta você liberar um jogador que tem a característica, que tem o Dineno, e trazer no mercado um jogador que tem a característica do Dineno. Ora, seria o Chaves vendendo churros para ele mesmo. Aliás, tem alguém praticando esse expediente do Chaves vendendo churros para ele mesmo no Brasil, mas não é o nosso assunto aqui no momento. Então, Caio Fábio, você trouxe uma lista. O Caio Fábio, que por muito pouco não deixa a Samuca TV para fazer parte da equipe de scout do Cruzeiro. Dessa vez ainda conseguimos resistir à onda do Cruzeiro. Mas você e Amanda, eu também, é claro, o chat todo vai falar a respeito de situações que seriam interessantes, né, Caio Fábio? Para, quem sabe, chegar e fazerem parte, integrando este elenco do Cruzeiro, mais próximo aí do que gosta o estilo do Jardim, mas eu vou deixar para você falar, juntamente com a Amanda também, a respeito de cada um desses, Caio Fábio. A gente já coloca na tela aqui o primeiro, Fábio. Ô, Caio, quem é ele? Nos fale deste jogador. Perfeito, Valor. Só uma palavrinha sobre essa questão do Dineno. Eu acho que um substituto sim é interessante, mas não é caso do Cruzeiro ter uma urgência, como por exemplo se tratando do zagueiro, do volante e do ponta, né? Mas sim, vale ficar atento. Esse primeiro jogador, Valor, é o Alejandro Marques, que está no Estoril de Portugal. Ele foi o 7º goleador do Campeonato Português, tem 24 anos de idade, né? É um cara que passou pelas categorias de base do Barcelona, da Juventus, e aí no Estoril vive o seu melhor momento, né? Ele é venezuelano, é um cara, inclusive, até muito requisitado pelo torcedor da Venezuela na seleção. E já é a segunda temporada dele pelo Estoril, marcando muitos gols, Valu. Tem até aí os números dessa temporada, né? Foram 11 gols em 34 jogos. E isso, para um jogador do Estoril, é muita coisa, viu, gente? O Estoril é um clube bem modesto de Portugal, que tem aí dificuldades técnicas, mas o Marquês, mesmo não sendo um titular absoluto, conseguiu fazer 11 gols. E na temporada passada fez 9. Então vem aí de 2 boas temporadas pelo Estoril na Liga Portuguesa, na primeira divisão, que é uma liga competitiva, e ele vai ficar sem contrato por agora, porque o contrato dele termina com o Estoril por agora, então é um cara viável, né? E aí, em termos de pontos fortes dele, o posicionamento dele é muito interessante, é um cara que consegue se colocar bem na área e também fora da área, tem muita força física e uma boa qualidade de finalização. E aí vale pontuar, ele é ambidestro, finaliza bem com as duas pernas. Muita gente pode achar que pela altura se assemelha demais ao Dineno, mas é um cara que tem um pouco mais de mobilidade, né? Não só por ser mais jovem, mas também por questão de biotipo. Então, para mim, seria uma boa opção para o Cruzeiro ficar atento no mercado. Lembrando, né, só antes de você, Amanda, que são perfis selecionados de acordo com o estilo de jogo atual. Só para a galera que está nos acompanhando aqui na live da Samuca TV estar inteirada, Amanda. Tem algumas coisas que chamam clara atenção, a questão da idade, a questão também da estatura. Se levarmos em consideração a questão do Dineno, ele também é um jogador, como disse o Caio, né, de porte físico, que pode chamar a atenção do Cruzeiro nesse momento. Se quiser um atleta um pouco mais alto também, como o caso do Dineno. Mas eu vejo ele até um pouco mais como aqueles centroavantes clássicos do que, de fato, um jogador de mais mobilidade, embora possa, pela idade também, ser utilizado em mais de uma posição, em mais de uma composição dentro do campo. É um atleta que eu acho que cada vez mais o futebol tem pedido, né? Que saiba jogar como atacante, mas saiba também fazer um bom pivô. Até pela questão mesmo da qualidade física, como disse o Caio, da questão mesmo de deslocamentos, ele vem se tornando cada vez mais interessante e estudando um pouquinho até sobre esse jogador, que já é bem falado até por outros clubes brasileiros.
tem uma questão que eu acho que o Cruzeiro vem prezando, e acho que foi até isso que acabou se destacando, o Bolassi sair à frente até do próprio Dineno, né? Porque o Bolassi, assim como o Dineno, tem boa estatura e tem também ganhado muitas vezes oportunidade pela questão do posicionamento dentro da área, o forte cabeceio, que é o caso do Alejandro, né? Tem um dos seus pontos fortes também a questão do cabeceio. Eu acho que, resumindo, né, é um atleta mais jovem que pode fazer mais de uma posição dentro do campo, apesar de não ser um velocista, mas pode fazer mais de uma composição. E acho até que se a gente fizer um comparativo, ele acaba saindo até um pouco à frente do Bolassi. Claro, envolve a questão da idade, a questão da disciplina também tática, mas vejo com bons olhos. Acho que o Leonardo Jardim costuma gostar bastante desse estilo de jogo de um atleta mais jovem, como é o caso do Alejandro Marques. Esse eu gostei. Quando eu vi a lista, esse eu gostei e muito, viu, Caio? Esse é bom jogador, né, Valu? Um pouco mais conhecido porque no futebol brasileiro conseguiu se destacar principalmente pelo São Paulo, né? Cria do São Paulo, foi muito bem lá em 2020, 2021, sob o comando do Fernando Diniz, quando o São Paulo brigou pelo título brasileiro, né? Chegou também a ter uma passagem pelo Fluminense, mas um pouco mais discreta. E aí, depois disso, teve destaque na MLS, né, no Cincinnati, foi muito bem por lá, e acabou sendo negociado ao futebol italiano, para a Udinese. Só que por lá, o Brenner acabou convivendo com alguns problemas, né? Principalmente na temporada passada, ele teve uma lesão muscular muito grave, ficou aí mais de 100 dias sem atuar, e aí nessa temporada acabou jogando muito pouco, né? Por isso que os números do Brenner, e aí o pessoal que tá vendo esses números principais na verdade, 2 gols e 2 assistências, né? Ficou repetido o gols. Mas, enfim, ele jogou muito pouco nessa temporada. Então, é um cara que, apesar de ter sido adquirido com investimento bem elevado pela Udinese, talvez tenha se desvalorizado e possa retornar ao futebol brasileiro. E é um cara que se adequa muito bem ao estilo de jogo do Leonardo Jardim. Não tem a força física, por exemplo, do Alejandro Marques, né, que eu citei, mas é um cara que ataca muito bem os espaços, que tem uma leitura muito boa de jogo, que pressiona a saída de bola do adversário, e tem aí um ponto que a Amanda falou pouco antes, né, sem saber do Brenner, a versatilidade, porque pode jogar como uma referência, mas também pode jogar como segundo atacante. Para além disso, tem 25 anos de idade, né? É um desafio tirar esse jogador da Udinese, mas acho que é uma opção que se adequa muito bem ao perfil de elenco do Leonardo Jardim. Um jogador interessante. Lembro bem dele no São Paulo, principalmente jogando ali com o Fernando Diniz. Acho que na época, se eu não me engano, ele fazia uma dupla até interessante com o Luciano na época. Um jogador que acho que ele reúne muito a questão da velocidade, é um jogador também que principalmente traz essa mobilidade necessária, característica bem diferente do jogador anterior na hora que nós estávamos analisando, né? Tem uma estatura um pouco mais baixa, mas eu acho que ele reúne muito daquelas características de um ponteiro, né? Velocidade, 1 contra 1, bom finalizador. Eu acho que a questão da idade dá a ele também essa certa experiência nesse momento. E cada vez mais também o Cruzeiro tem se tornado interessante, muito interessante para os jogadores que estão lá fora, já tiveram experiência aqui no Brasil, sabe como que funciona o futebol brasileiro, a questão da pressão, a questão do calendário, isso tudo também acho que reforça um pouco dessa possibilidade de jogadores brasileiros que estão lá fora. Vejo com bastante potencial. É um jogador muito preciso, muito direto e muito rápido também. Acho que reúne bem as qualidades que o Cruzeiro, nesse momento, está atrás, está em busca. Nicolás Fernandes, Caio. Valu, eu confesso que dessa lista, por todo o contexto, é o que mais me agrada, viu? Nicolás Fernandes, também conhecido como Nicolás Uvita Fernandes, Uvita por conta de uva mesmo, viu, Valu? Tem esse apelido aí, o Nicolás Fernandes, jogador que foi muito bem no Apertura, né, no último campeonato argentino, vencido pelo Platense, conseguiu aí ser o 4º maior goleador, e é um cara também que, assim como o Brenner, se encaixa perfeitamente com o estilo de jogo do Cruzeiro, só que vive um melhor momento, né? É um cara que vai muito bem no Belgrano, e aí alguns vão se lembrar, Pablo Verratti surgiu no Belgrano, né?
e chegou muito bem ao futebol brasileiro, já está aí algumas temporadas. Nicolás Fernandes não tem nada a ver com o Verratti em termos de características, mas é um cara que tem entregado muitos gols, foram 10 gols em 17 jogos na última temporada, já tinha tido uma passagem relevante pelo Defensa e Justiça, não é a primeira boa trajetória dele no futebol argentino, e vem muito bem no Belgrano, né? É um cara que finaliza muito bem, que chega à área com muita força, é ágil e tem essa capacidade também de pressionar muito bem o adversário. Se destaca até em termos de números de recuperação de bola, Valu. Então, vale ficar muito atento, e não é um jogador tão caro, né? Claro que já atrai interesse aí de alguns clubes argentinos, mas é um dos bons destaques e que, se o Cruzeiro achasse viável investir, certamente não precisaria arcar tanto, né? Tem seus 29 anos, já é um pouco mais velho, mas é o que a gente já falou por aqui, né? Não é que o Cruzeiro vai contratar somente jovem daqui para frente. Pode ser que uma boa oportunidade venha contratar um jogador mais tarimbado, que é o caso aí do Nicolás Fernandes. E sempre lembrando, né, para nossa audiência rotativa, nenhum desses jogadores aqui o Cruzeiro está atrás. O Caio, em um trabalho brilhante, colocou alguns jogadores que estão disponíveis no mercado com algumas características que casam com as características que vai tentar, que tem implementado o Jardim no time do Cruzeiro. Eu me recordo desse jogador muito ágil, né, Caio Fábio? Agora, o que iria depor contra ele para fazer parte é o fator da altura, né, da estatura ali, né? Talvez se fosse 1,76, né? Falo por conta de que o Jardim já chamou muita atenção disso, principalmente lá no começo da sua passagem, mas é um jogador de fato muito ágil, o Nicolás Fernandes. Passando aqui para o próximo, tá aí, ó. Elias Torres, Caio Fábio. Esse é o Elias Torres, cria do Aldosivi, que está lá até hoje, se destacou também no último campeonato argentino. Esse mais jovem, né? Tem seus 24 anos de idade e fez 24 em 2025. Então, recém-completado aí, 24 anos de idade, jogador bem jovem e que apareceu muito bem na campanha do Aldosivi, foi o principal destaque disparado da equipe, também um dos principais centroavantes da competição, e que já está atraindo interesse de Vélez e Argentino Júnior, viu? A imprensa argentina já está falando aí desses dois clubes ligados em Elias Torres, que tem força física, é um jogador também de uma boa estatura, né? 1,86 m, mas que sabe também jogar muito bem fora da área, viu, Valu? Tem muita explosão, consegue conduzir bem a bola e me impressionou pelos jogos que vi do Aldosivi. Elias Torres seria também uma opção bem acessível no aspecto financeiro, porque como ele formou carreira somente no Aldosivi da Argentina, é um cara que tem um valor aí mais viável, né? Se destacou na segunda divisão pelo Aldosivi, mas aí na última temporada, já na primeira divisão, foi muito bem. É mais um bom nome que, na minha visão, se adequaria bem ao que o Leonardo Jardim quer enquanto substituto do Juan Dineno. Tentando trazer um pouco do universo, né, para quem eventualmente não conheça o jogador, Caio Fábio, ele estaria, né, claro, fazendo o exercício mesmo para dar uma ideia para quem não conhece esse jogador no caso. Ele estaria mais próximo do que é hoje o Caio Jorge, mais para uma movimentação, uma mobilidade do Caio, do Gabigol, perdão. Só para quem não conhece o jogador, você poder trazer assim um pouco do que seria o Elias Torres. É mais força do que técnica, para dar uma luz realmente para quem está nos acompanhando e ainda não tenha ouvido, não tenha visto esse jogador. Perfeito, Valu. Se assemelha um pouco mais ao Caio Jorge. É um cara que, claro, é mais forte, para mim, menos técnico do que o Caio Jorge, mas que apesar da força dele, ele tem muita essa explosão, esse arranque, que é algo que o Caio tem bastante, né? Já vimos alguns gols do Caio dessa forma com a camisa do Cruzeiro, especialmente contra o Vila Nova, lá naquele primeiro gol, e o Elias Torres, no último apertura da Argentina, acumulou alguns gols dessa forma. Então, para o torcedor do Cruzeiro, essa associação dá sim para fazer uma equiparação dele com o Caio Jorge. Legal. Opa, vamos voltar. Pode falar, mano. Não, é só para poder
também mostrar para os torcedores, né? Você que acompanha mais, claro, o futebol sul-americano, está sempre muito por dentro, principalmente no quesito de jogadores. O fato de ser um jogador que você citou e citou muito bem, né? Que tem pouca experiência em outro clube, afinal de contas, ele vem da categoria de base. Você consegue apontar para nós, e aí eu estou falando nós porque eu também gostaria muito dessa informação, aquilo que tem como um melhor potencial e o pior potencial, pensando na questão da falta de experiência em outros clubes, principalmente de jogadores vindo da Argentina, apesar de ser no futebol sul-americano, nós sabemos também que o futebol na Argentina vem também de uma bagagem não tão positiva, né, principalmente na questão financeira. Quais impactos são maiores nesse momento para jogadores que não tiveram experiência, assim como no caso do Elias? Então, Amanda, aí entra muito o ponto de adaptação, né? Porque, por exemplo, quando a gente olha para o Nicolás Fernandes, né, que foi citado há pouco, é um cara que tem experiência em Copa Sul-Americana, em competição internacional, em outros clubes relevantes da Argentina. Então, possivelmente, sentiria menos a mudança para o futebol brasileiro do que o Elias Torres, que é mais jovem, mas principalmente só formou carreira no Aldosivi. Aldosivi, inclusive, que já foi clube de Lucas Vidalba, né? O Vidalba, antes de ir para o Argentino Júnior, jogava por lá. Mas é um clube, assim, pequeno, modestíssimo. Então, eu acho que esse ponto da adaptação, até mesmo de uma mentalidade maior, pode influenciar, né? Porque uma coisa é você disputar um argentino pelo Aldosivi, outra coisa é um campeonato brasileiro pelo Cruzeiro. Os objetivos são muito diferentes, o nível de exigência é muito maior. Então, para mim, é o principal aspecto para se ter um ponto de atenção. Se levarmos em consideração a questão do citado Vidalba, um jogador também tinha pouquíssima experiência fora da Argentina, né? Então, se é que nós podemos apontar dessa forma, acho que também a questão de adaptação, é lógico que cada um tem seu tempo, isso é muito subjetivo, mas de qualquer forma, acho que a dedicação diária também, aquilo que tem como abertura da mente também, para cada vez mais, até podendo ser lapidado aí pelo Leonardo Jardim, isso implica também num crescimento muito grande, tanto a nível pessoal e quanto a nível também profissional. E se tratando de um jogador de 24 anos de idade, acho que a gente pode também pensar nisso e levando em consideração a experiência que nós já tivemos aqui dentro do próprio grupo. Boa! Passando sensacional, viu, gente? Parabéns, vocês dois aí, vocês brilham pra caramba. Rômulo, tá aí na tela o Rômulo, o Caio. Pois é, Valu, esse não saiu muito bem lá do Atlético Paranaense, né? Revelado por lá. Teve até uma boa passagem na base, alguns bons momentos no profissional, mas acabou que não saiu tão bem. Agora no futebol turco se transformou. Fez uma temporada espetacular. Só no Campeonato Turco foram 13 gols e aí no total 17, né? Com 9 assistências, apenas 23 anos de idade para o Rômulo. Talvez alguns aí se lembrem dele, né? Porque já jogou pelo Atlético Paranaense, inclusive em Copa Libertadores, fazendo gol, mas foi se destacar mesmo lá no Göztepe da Turquia e é um cara, infelizmente, muito difícil, Valu, porque está muito valorizado, né? Afinal de contas, se destacou aí na Turquia, no Campeonato Turco, que tem uma relevância. É um jogador que já está atraindo interesse de outros clubes da Europa, de clubes dos Emirados Árabes. Se fala aí em, no mínimo, 7 milhões de euros para tirar ele do Göztepe, que é um valor bem considerável. Mas é um cara que, apesar de muito alto, né, tem mais de 1,90m, 1,93m, tem versatilidade, porque em muitos momentos na Turquia atuou como um segundo atacante, não só como centroavante, é um cara muito inteligente, que tem uma capacidade legal de pressionar também. Então, talvez dessa lista, eu até falei que eu me agrado mais do Nicolás Fernandes pelo pacote, mas certamente o jogador, para mim, mais qualificado e que vive o melhor momento é o Rômulo. Tem até um burburinho aí de que o Botafogo chegou a fazer uma sondagem em torno do Rômulo antes de fechar com o Arthur Cabral, né? Porque é uma temporada que chama muita atenção em um centro que se exige demais, né? Que é muito físico. O futebol na Turquia é bastante físico.
Mas, enfim, não sei se o Cruzeiro vai estar tão disposto a investir tanta grana, mas certamente é um nome que se adequaria demais ao elenco do Cruzeiro e elevaria o nível técnico. Um jogador que nós conhecemos, né? É um jogador de boa estatura, sim, acho que costuma também se dar bem muito nesse jogo de corpo, né? Até para proteger muitas vezes quando ele atua como um segundo atacante. Acho que também a gente não pode ficar somente preso nisso, né? Porque apesar da boa estatura, é um jogador que participa bem também nesse jogo de velocidade. E para que esse encaixe seja perfeito no estilo de jogo do Cruzeiro, que é de intensidade, é de competitividade, é um jogador que nesse momento mostra essa versatilidade e oferece isso também, no caso, ao Leonardo Jardim. Interessante, como disse o Caio, né, um jogador também que possivelmente teríamos concorrentes direto nessa busca por jogadores nesse estilo. E aí, claro, vai prezar a questão mesmo de um bom planejamento, né? Aquilo que o Cruzeiro pode oferecer, que pode seduzir ao jogador também, com certeza, apesar de estar muito longe, né, no futebol turco, mas ele também escuta muito das movimentações que estão sendo feitas aqui no Cruzeiro. O bom planejamento da temporada do Cruzeiro também, isso pode seduzir cada vez mais na hora de se contratar jogadores, principalmente aqueles jogadores brasileiros, entendendo a importância do Cruzeiro nesse cenário atual também do futebol brasileiro. Então, acho que seria assim, uma boa escolha do Cruzeiro, principalmente voltada para um jogador na idade que ele tem e do perfil também que deseja o Leonardo Jardim.